Olá pessoal, em atenção ao decreto 40.520, que fala que as escolas, as atividades presenciais nas escolas têm que ser suspensas durante 15 dias a contar do dia 16 de março de 2020, o Centro Educacional de Paula vai divulgar as aulas online na plataforma virtual, certo? E a gente está na última semana de aula, na próxima semana é a prova, e o que a gente tem para ver essa semana ainda? A gente tem que ver a revisão da prova, o que a gente conseguiu estudar no decorrer desse tempo. O que a gente estudou? A gente estudou o deslocamento, a gente estudou a trajetória, ponto de referência, movimento, velocidade média, aceleração média, movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variado. Esses foram os conteúdos que a gente estudou no primeiro ano. E então vão ser os conteúdos que a gente vai conseguir, que a gente vai precisar para fazer a prova. Por onde a gente começa? A gente começa pelo mais básico. O que é o ponto de referência? O ponto de referência, ele é um ponto de marcação para você saber a posição que um determinado objeto, uma pessoa, um corpo, um carro, ele está se encontrando. Então, o ponto de referência, ele é um ponto. Vou pegar a caneta aqui. O ponto de referência ele é um ponto que serve de base para identificar a posição de um objeto. Esse ponto, ele pode ser tanto positivo como negativo. Exemplo, eu vou desenhar aqui como se fosse um gráfico. Isso aqui é um ponto de referência. Vamos supor que esse ponto aqui que eu estou colocando como ponto zero seja a rodoviária do plano. Então, o meu ponto de referência como ponto zero é a rodoviária do plano. E, por exemplo, vamos supor que a asa norte seja o lado positivo e a asa sul o lado negativo. Ou seja, o meu ponto de referência é a rodoviária. Então, a partir da rodoviária, que é o meu ponto de referência inicial, eu chamo ele de ponto zero. Se eu for andando para trás, como por exemplo para a asa sul, eu estou andando negativamente. Por exemplo, eu estou andando -1, -2. E se eu estiver andando para a asa norte, eu estou andando positivamente. Posso colocar aqui como sendo +1, aqui como sendo +2. Isso é a definição de ponto de referência. É um ponto que você quer saber a posição de um objeto. Para que o ponto de referência é importante? O ponto de referência é importante para a gente saber o movimento de um objeto. Ou seja, ele já é um ponto de partida para a gente conseguir classificar outro conteúdo que a gente estudou, que é o movimento. Vou colocar aqui. O que é um movimento? O movimento, a gente pode partir que o movimento ele é um deslocamento, que a gente também já estudou, de um objeto a partir de um ponto de referência. O que é? O ponto de referência, eu quero saber a marcação desse corpo. O meu movimento, eu falo que ele é
Um deslocamento, ele é esse ponto de referência, esse objeto, esse corpo, ele se mexeu no meu ponto de referência. Vamos supor que no meu ponto de referência a gente tem aqui um ônibus, né? E esse ônibus, ele é circular asa sul. Então, o movimento dele é para trás. Esse é o conceito de movimento. É o deslocamento de um corpo, de um objeto. Ok. Agora, uma pequena questão sobre o movimento. Você está dentro de um ônibus. Para a pessoa que está na cadeira ao lado da sua, você pode estar parado. Você está sem movimento, você não está se movimentando. Mas para uma pessoa que está fora do ônibus, na parada do ônibus, olhando o ônibus ir embora, você está em movimento. Então, esse conceito, a partir do ponto de referência, você pode estar em movimento ou não, dependendo do seu ponto de referência. Ficou um pouco confuso? Ficou? Deixa eu explicar isso melhor. O movimento, ele basicamente depende do ponto de referência. O ponto de referência, ele vai dizer se você está em movimento ou não, da seguinte forma. Se você estiver em se seu ponto de referência estiver se deslocando junto com você, por exemplo, dentro do ônibus, para a pessoa que está do seu lado da cadeira, ela pode ser considerada um ponto de referência? Sim. Então, você está parado. O ônibus está caminhando, você está dentro do ônibus junto com ela. Mas se o seu ponto de referência for uma pessoa do lado de fora do ônibus, você está em movimento, porque o ônibus está se movendo junto com você. O terceiro conteúdo que a gente estudou foi o deslocamento. Deixa eu dividir entre o quadro. O deslocamento. O que é o deslocamento? Bom, o deslocamento basicamente tem quase o mesmo conceito de movimento. A diferença é que no deslocamento a gente já começa a calcular. Por quê? Porque a gente vai pegar um ponto de referência fixo. O ponto de referência não vai variar como na definição do movimento. Então, o deslocamento também a trajetória de um corpo de dois determinados pontos diferentes. Como, por exemplo, em uma BR. Se uma BR eu, por exemplo, estiver no deslocamento, no quilômetro 50 e parar no quilômetro 53, eu tive um deslocamento aí. Meu deslocamento, então, é esse número que eu percorri. Isso é o deslocamento. O que eu posso falar aqui, sobre o deslocamento, então? Ele é um valor de um movimento de um corpo a partir de um ponto de referência. Só que no deslocamento a gente não quer saber o tanto que por exemplo, esse carro nessa BR percorreu. Exemplo, se esse carro saiu do quilômetro 50, como foi falado, ele foi até o quilômetro 60 e depois voltou para o quilômetro 53. Qual é o deslocamento dele? O deslocamento
foi só o total, não é o total que ele percorreu. O deslocamento é só de onde ele começou até onde ele parou. Só isso. Então, esse é o conceito do deslocamento. É o movimento de um corpo a partir de um ponto de referência, ignorando, né? Deixa eu pegar outra caneta, porque essa... Ignorando todo o percurso, ou seja, eu só vou ter aquela quantidade que ele caminhou do início até o final. Esse total comigo fica falando. Ou seja, o meu deslocamento é a minha posição final, né? Posição final menos a posição inicial. Vou colocar só desloca aqui, porque tá pequenininho. O meu deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Exemplo. Um trem sai de Brasília, ou seja, Brasília é o nosso ponto zero. Né? Um trem saiu de Brasília. Vai até Goiânia. E volta para Brasília. Goiânia com G maiúsculo. Ok, Goiânia. Vamos supor que a distância daqui de Brasília até Goiânia seja uns 300 quilômetros, não é? Ou seja, 300 quilômetros de distância. Vamos pegar Brasília como sendo ponto zero. Então seria, o trem saiu daqui, foi até Goiânia, que é daqui 300 quilômetros, e voltou para cá. Qual é o deslocamento? O deslocamento dele é a posição inicial, a posição final. Ele acabou aqui em Brasília, né? Então a posição inicial dele é zero. E ele também começou aqui de Brasília. É zero. Então, o deslocamento dele, o deslocamento é essa nossa letra D, é a posição inicial menos a final, que é zero. Então o deslocamento dele foi zero. É como se ele nem tivesse saído do lugar. Agora vamos supor que esse trem só tenha saído de Brasília e vai até Goiânia sem voltar para Brasília. Sem voltar para Brasília. Então qual vai ser o deslocamento dele? Goiânia fica no ponto 300. Então o deslocamento com ele saindo de Brasília indo para Goiânia, com Goiânia sendo o ponto final, seria 300 menos a posição inicial dele é 0, menos 0. Então o deslocamento do trem saindo aqui de Brasília e indo até Goiânia é de 300 quilômetros. Essa é a definição. Por que aqui em cima deu 0? Porque eu não me importei com todo o percurso dele. Eu só me importei com o deslocamento. Se eu contar que ele foi e voltou, o deslocamento é 0, ele se anula. Agora, o conceito de trajetória. O que é a trajetória? Vou apagar aqui.
O que é a trajetória? A trajetória, ela é o movimento de um corpo, o movimento desse trem ou desse carro, não importa. A trajetória é o movimento desse trem ou desse carro, só que ele se importando com todo o percurso. Deixa eu ver. A trajetória, ele depende sim do percurso. Diferente do deslocamento, a trajetória a gente vai querer saber todo o percurso, todo aquilo que o carro, que o trem percorreu. Usando de novo o exemplo aqui. Um trem sai de Brasília, vai até Goiânia e volta para Brasília. Qual foi a trajetória dele? No caso, o conceito de trajetória é bem parecido com o deslocamento. É o valor de um movimento de um corpo O que é esse corpo? Esse corpo pode ser um trem, um carro, não importa. É só um objeto que está se movendo no carro. A partir de um ponto de referência, porque o nosso ponto de referência a gente precisa marcar. O nosso ponto de referência é aquilo que a gente vai usar para marcar o quanto percorreu. Só que diferente do deslocamento, ele coloca se importando Diferente do deslocamento, a trajetória ele vai se importar com todo o movimento do percurso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a trajetória, ela é a soma dos módulos do deslocamento. E o que é a soma dos módulos do deslocamento? Vamos colocar no quadro como isso seria matematicamente. Seria a trajetória, a gente vai representar pela letra T, ela é igual... O que é essa barra? Um número, quando ele está em módulo, ele fica... Um elemento, quando ele está em módulo, ele fica entre duas barras paralelas horizontais, não verticais. Não, verticais. D1. Eu coloquei D1 como sendo o meu primeiro deslocamento. Mais D2. Um valor, quando ele está em módulo, ele fica entre duas barras paralelas verticais. E o que essas barras paralelas verticais significam? Pegando esse exemplo, um trem sai de Brasília e vai até Goiânia. Significa que daqui para lá ele teve um deslocamento. Esse deslocamento foi de 300 quilômetros. Vamos calcular essa trajetória em módulo. Mas aí ele parte de Goiânia e volta até Brasília. Significa que se de Brasília até Goiânia ele fez um valor positivo, de Goiânia até Brasília ele fez um valor negativo. Isso quer dizer que aqui ele vai ficar menos
300 quilômetros em módulo. O que essas minhas barras do módulo vão fazer? Elas vão ignorar os sinais que estão aqui, ou seja, aqui tem um sinal positivo. O positivo ele continua sendo positivo, então vai ficar a trajetória ele é igual aos 300 quilômetros, mas agora eu tenho negativo. O que acontece no negativo? Eu vou ignorar esse sinal, o meu módulo vai fazer com que eu ignore o sinal, simplesmente isso, mais os 300 quilômetros. Ou seja, um número negativo, quando ele fica em módulo, ele passa a ser positivo. Por quê? Porque no módulo eu não quero saber se ele teve um deslocamento para o sul, para o norte, se ele foi para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, não importa. Eu só quero saber o valor do número. O sinal não vai me importar. Isso quer dizer o módulo. Então, na trajetória, eu vou ter a soma desses valores numéricos sem me importar com o sinal. Isso quer dizer que eles vão ficar positivos. Então, a minha trajetória seria dos meus 300 km indo, mais os meus 300 km voltando. Então, a minha trajetória desse trem que saiu de Brasília e foi até Goiânia e voltou é igual a 600 quilômetros. Eu acho que deu para pegar bem a diferença entre trajetória e deslocamento. E se o trem saísse só daqui e fosse até Goiânia? A minha trajetória seria só o meu D1. Ou seja, nesse caso, a trajetória teria o mesmo valor do deslocamento, que seriam os meus 300 km. Outro conceito importante para a gente tem mais alguns conceitos que a gente vai ver no próximo vídeo.